Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos falar de Surgical Math Machine. Tragic alert, 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 tragic alert. Surgical Math Machine é um projeto de Al Jourgensen, frontman e idealizador de projetos como Thousand Ohm DJs, Revolting Cocks, Palehead, Lard e principalmente o cabeça da banda de industrial metal Ministry. O Surgical foi um projeto idealizado nas gravações do último álbum do Ministry, From Beer to Eternity, na qual o Al e o guitarrista na época, Mike Scatia, conversavam um pouco sobre essa ideia de fazer um dos álbuns mais rápidos e impossíveis de tocar. Porém, infelizmente, durante as gravações do álbum do Ministry, Mike Scatia acabou falecendo e depois que o álbum foi finalizado e lançado em 2013, o grupo entrou nesse ato em estúdio. E o Al começou a se focar mais nesse projeto do Surgical Math Machine. O álbum conta com 12 faixas e saiu pela Nuclear Blast Records. Vamos à análise então? Para começar, temos I'm Sensitive, que começa com esse monólogo do Al Jourgensen falando sobre trolls de internet, haters, comentários de Facebook, enquanto rola essa batida eletrônica bem suave, tranquila, meio dançante, para depois entrar nessa massa de som, velocidade, baterias eletrônicas extremamente velozes, riffs absurdamente pesados, já dando para o ouvinte essa primeira impressão de que esse álbum vai ser completamente insano e frenético. Continuando, temos Tragic Alert, que mantém essa velocidade, todo esse peso, remetendo bastante ao peso do Ministry, principalmente na trilogia Bush, em álbuns como House of the Mole, Rio Grande Blood e também Last Sucker. Depois disso temos I Want More, que tem essa introdução e toda a faixa em geral me remete bastante a Slayer. É basicamente uma versão digitalizada e virtual de alguma música do Slayer, principalmente no Seasons on the Abyss. Toda essa velocidade e agressividade desenfreada, o álbum segue para Rich People Problems, que já é uma faixa um pouco mais controlada, com andamento e peso ainda metalizado e bem forte. Mas aqui o lado eletrônico e sintetizadores aparecem bem mais. Também voltando a bastante uso de monólogos, que nem na primeira faixa. Depois no final a música entra nesse solo meio estranho, que parece mais ter sido feito por um teclado distorcido do que por uma guitarra. Depois temos I Don't Wanna, com participação do Jello Biafra do Dead Kennedys. Ele e o Al já tinham trabalhado antes no projeto Lard, e dá pra ver nessa canção que eles tentam remeter um pouco do ar desse projeto. Com essa música cheia de samples, camadas de voz, alguns elementos sonoros meio inusitados, como alguns saxofones, com um andamento um pouco mais debochado se comparado com a visceralidade das outras músicas. Essa música tem uma estrutura bastante frenética, mas também um lado um pouco humorista, basicamente como se fosse uma versão metal de algum episódio do Ren and Stimpy. E depois disso temos Smash and Grab, que é a faixa mais eletrônica aqui do projeto. A agressividade aqui se deve principalmente às baterias eletrônicas, sintetizadores e aos vocais do Al Jourgensen. Extremamente frenética, mas também um pouquinho curta, eu acho que ela poderia ser um pouco mais longa. Em seguida temos Unlistenable. O nome da música já te dá uma impressão perfeita do que é essa faixa. Sem dúvida é a composição mais insana do disco, guitarras extremamente altas, além desse uso completamente exacerbado de samples, colagem de som. Toda música aqui tem essas picotadas bizarras, como se a música estivesse tendo algum pane, glitch, e do meio em diante, a música entra nesse diálogo do Al Jourgensen com seu engenheiro de som, na qual eles fazem alfinetadas a bandas como Iron Maiden, Lamb of God, Megadeth, Morrissey, entre outros. Então a música chama pra Gates of Steel, que é um cover do Divo, e obviamente o Al aqui faz o que ele sempre fez de melhor, versões bastante únicas. Obviamente ele bota todo o peso e excentricidade típica de sua personalidade, mas ainda mantém uma certa fidelidade à música original e o que ela queria passar. Esse cover é completamente divertido, contagiante, é uma música feita tanto para dançar quanto para bater cabeça. Uma canção bastante elétrica, mas também mantém aquele bom humor que o Divo tem nas suas músicas. Esse cover então termina e vai para Sputnik, que é meio que um interlúdio de transição de Gates of Steel para as próximas faixas do álbum, indo nesse lado bastante psicodélico, com alguns samples, bastante uso de delays, loops de guitarra e etc. E depois temos Just Go Home and Just Keep Going, que honestamente são duas faixas que poderiam muito bem ser uma só. É uma dobradinha bem curiosa, ela entra um pouco mais nesse lado do EBM, música bastante eletrônica, experimental, alguns sintetizadores dando ambiência, muito uso de samples de alguns desenhos e filmes antigos, e essa batida eletrônica meio quebrada. E depois disso, o álbum fecha com I'm Invisible, que abre com esse loop de alguma música de jazz, que também entra nesse loop meio travado de disco arranhado, juntando com algumas baterias eletrônicas nessa linha meio trip hop, hip hop, e depois essa guitarra com ar bastante de trilha sonora de filme de espionagem,
aquela coisa bem James Bond mesmo. Numa mistura bem interessante de rock psicodélico, trip hop e até mesmo Plunderphonics, sonoramente falando, essa música parece uma mistura de Denis Olivieri com Lovage, mas também serve como uma canção de ninar pro ouvinte depois de toda a insanidade e histeria que foi o álbum até agora. No final, o álbum fica com uma nota 9. O Surgical Math Machine é um resumo completo da carreira do Al Jourgensen. Tu vê todo aquele elemento dançante, eletrônico e satírico de bandas como Revolting Cocks, Thousand Homo DJs, o peso, velocidade e agressividade do Lard, do Ministry. Tu vê aqui que o Al pensou elementos de tudo que ele fez na carreira dele e elevou até o nível mais alto possível, meio que transformando esse projeto numa caricatura dele mesmo, o que normalmente poderia ser um tiro pela culatra, mas no caso do Al funciona perfeitamente, ainda mais porque ele sempre foi um músico bastante variado e excêntrico. Sem dúvida, o melhor trabalho dele nessa última década. Quem é fã de Ministry, Revolting Cocks, todos os projetos do Al, tem que ouvir esse álbum. Se você foi de metal industrial ou de toda aquela era meio alternativa do rock e metal dos anos 90, tem que ouvir esse disco. É um álbum completamente frenético, imperativo, ácido, mas totalmente divertido. E é isso então! Gostou do disco? Não gostou? Alguma coisa a acrescentar? Só deixa seu comentário aqui no vídeo ou na nossa página no Facebook. E é isso então, até mais!